E aí, pessoal, tudo bem? Tô no fim de semana dificílimo. Parece que o ar fica mais pesado, a vida fica mais pesada, é mais difícil de fazer qualquer coisa que seja. Eu falei que eu ia compartilhar com vocês nos dias em que eu tivesse assim. E aí, ontem à noite, para não ficar desse jeito, eu geralmente em dias em que eu tô assim, eu consumo freneticamente conteúdo. E aí, assim, comecei a ler, assistir, fazer um monte de coisa. Assisti aquele seriado Cidade Invisível, gostei pra caramba, fala do nosso folclore, apresenta o nosso folclore de uma maneira bastante intrigante, e que vai servir de base para eu falar do nosso folclore para estrangeiros. Assisti um outro documentário na Netflix muito interessante a respeito dos Freemasons, né, da maçonaria. Achei bem legal, é interessante esse comportamento humano e essa necessidade de ser pertencente a um grupo, principalmente quando esse grupo ele te diferencia e quando há nele assim uma real fraternidade em que as pessoas se ajudam. Mas aí vi coisa ruim também, e aí eu comecei a ver algumas coisas sobre a QAnon, aquele movimento americano que está separando famílias, fazendo muitas acreditarem que membros de uma família, por exemplo, que de repente acredita que o exército chinês está no Canadá, está prestes a invadir a América para trazer o comunismo, que o Biden é um satânico pedófilo, e assim, antes ele não ia tomar posse, aí depois agora tomou posse, mas ele vai ser destituído, porque o Trump ele está lutando contra essa seita satânica e ele deve voltar ao poder agora em março. Cara, é uma brisa espetacular. E falar sobre aqui ou não agora talvez seja improdutivo, porque o negócio está rolando e a gente não tem informação suficiente. E aí eu fiquei pensando como é que eu consigo falar dessa QAnon, porque é muito importante que nós brasileiros estudemos essa QAnon agora, porque a gente tem que se preparar para as nossas eleições de 2022, em que muitos desses elementos eles podem se repetir aqui no nosso cenário. Mas, como eu falar dessa QAnon pode despertar gatilhos em pessoas que apoiam o Trump, porque acham que ele realmente está lutando essa luta e que o representante dessa luta no Brasil é o Bolsonaro, como isso pode despertar determinados gatilhos? Então eu vou para um outro caminho e eu vou contar uma história muito similar a respeito do Japão. Para vocês verem que charlatanismo, mentira e fake news não é uma coisa que veio depois da internet, veio muito antes, sempre existiu. Em muitos casos a gente nem ficou sabendo. Mas esse da Shindoremei, ele existe, ele está bem documentado. Eu tenho um livro contando toda essa história, e o livro ele está cheio de referências, e se vocês quiserem buscar essas referências e esses acontecimentos, vocês encontram tudo isso. Olha a brisa. Vem comigo. Japão perdeu a guerra, certo? Conquistou boa parte da Ásia, tinha um projeto imperialista, tomou 2 bombas atômicas na cabeça, se rendeu e falou, tá bom, deu, pra gente é isso. Assistam Cemitério dos Vagalumes, um filme muito triste, mas que relata muito a realidade do Japão no pós-guerra. Nessa época, meu pai, que era de 34, tinha que 11 anos, e passou perrengues enormes ali, vivendo num país que estava se reconstruindo, e que tinha muita dificuldade, né, para isso. E nesse tempo, muitos japoneses eles saíram do Japão, porque simplesmente não tinha comida para todo mundo mesmo, não dava para todo mundo se alimentar. E aí você tinha que ir para lugares onde você podia sobreviver até as coisas melhorarem ali, para que você pudesse voltar então. E onde esses japoneses eles foram parar? No Peru, nas Filipinas, em diversos países, e muitos vieram aqui para o Brasil. E aí, assim, no Brasil, eles receberam terras, eles foram lá trabalhar em cooperativas, sofreram pra caramba, tudo diferente, clima diferente, cultura diferente, idioma diferente, comida diferente, mas ainda assim eles começaram a trabalhar. E trabalharam a terra, e trabalharam bastante, e tinham algum progresso e tudo mais. Até que chegou um grupo
Assim, por mais que você tivesse progresso, imagina que vida desgraçada, você está acostumado a viver num país, de repente você vai para um outro completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, trabalhar numa terra e viver do fruto da terra, você fala, caralho, não é isso a vida não é estar no meio de um monte de gente que você nem entende idioma, nem entende porque elas fazem o que elas fazem, eu quero voltar para minha terra. Mas a terra está arrasada, não tem comida, não tem trabalho, não tem nada, só tem um trabalho de reconstrução e não tem vaga para vocês. Assim, as notícias elas chegavam atrasadas, elas vinham de navio e quando chegavam elas eram todas ruins, porque elas nunca diziam assim, olha, dá para voltar, agora dá para voltar. Imagina todo mundo naquela arca de Noé, que é o Brasil, falando que quer sair dali, quer voltar para a vida onde eles estão acostumados e simplesmente não pode porque ainda está inundado, né? Que analogia tosca, que horrível esse exemplo. Mas assim, toda notícia que vem do Japão tá ruim e você não pode fazer o que você quer. É mais ou menos quando você tem um familiar de alguém que desenvolve, que surta, né, tem surto esquizofrênico, e aí a família ela fica lutando para trazer aquela pessoa de volta. A fase de negação da esquizofrenia é muito cruel. Cara, eu quero a pessoa de volta. Ela fez faculdade, ela casou, ela era normal. Por que agora tem que ficar tomando remédio? Por que agora tem essas alucinações? Por que agora tem esse embotamento? Bom, essa pessoa ela quer insistir naquela luta, por mais que todos os médicos digam que não tem cura e que não tem volta, desistir dessa cura significa desistir da pessoa na cabeça dos familiares. Então ela vai para quê? Para medicinas alternativas. Medicinas, né? Para charlatanismo alternativo. E quando ela chega no charlatão que se diz alternativo, qual é a primeira coisa que o cara fala para ela? A medicina não sabe de nada. E, porra, ela ficou 3 anos, né? Passando em 150 médicos diferentes. Quando o charlatão ele diz assim, a medicina não sabe de nada, a pessoa se sente abraçada, não sabe porra nenhuma mesmo, não. Eu tenho a cura, eu tenho umas pedras, eu tenho um caminho, e geralmente é um lugar que cheira bem, que transparece sabedoria, iluminação, calma. E aí a pessoa fala, eu tenho a solução, só que vai ser um trabalho difícil, vai envolver bastante determinação da sua parte. A sua dedicação a esse caso, ela vai ser essencial para o resultado que a gente vai ter. E você não pode ter pressa, porque a gente vai fazer um lento trabalho que depois vai mostrar um resultado espetacular depois de uns 2 anos. Eu tenho pessoas aqui, olha, que eram esquizofrênicos, que tiveram câncer, que tiveram AIDS, e olha como elas estão, todas saudáveis e felizes. Charlatão, o cara tem chaveco. É assim que os caras ficam ricos. Por quê? Porque elas te vendem coisas que para você tem um valor incalculável. Então você dá literalmente tudo o que você tem para se apegar a essa fé. E olha como foi essa seita Shindorain-mei. O cara ele batia na sua porta e falava, tá vendo todos esses jornais que falam que o Japão perdeu a guerra e que pegou dinheiro emprestado com os Estados Unidos para se reconstruir e que agora tá tendo que deixar eles construírem uma base militar ali? Uma não, várias bases militares no país, não pode ter exército, tem que se subjugar à vontade americana. Tá vendo todos esses jornais? É tudo mentira. É tudo mentira. Estão dizendo que você não pode voltar para o seu país. É mentira, isso é mentira americana. Ah, mas o jornal está em japonês. Sim, mas o jornal de verdade ele está sendo censurado. O que os americanos estão fazendo? Eles estão editando um jornal, traduzindo e mandando pra gente achar que é verdade, mas não é. O Japão ganhou a guerra. A gente pode voltar para o nosso país. Então, o japonês que estava lá plantando batata, plantando milho, comendo arroz salgado, feijão salgado, comendo arroz com óleo, né, num lugar onde ele não entendia nada que eles falavam, todo mundo que passava para eles fazia assim, ai, japonês, japoronga. O cara queria ir embora dali. E aí quando ele escuta que o Japão ganhou a guerra, aquilo é extremamente sedutor. E aí, assim, o Japão ele ganhou a guerra e nós precisamos voltar, porque estão nos chamando de volta. Eles não nos consideram desertores porque eles sabem que nós fomos enganados. Eles sabem que mentiram para nós. E agora estão nos chamando de volta porque precisam da nossa força para reconstruir o país. Mas nós ganhamos e a gente vai ter um lugar de destaque na sociedade japonesa.
Então, quando o japonês que estava trabalhando na terra lascado, fudido, escutava um negócio desse, ele falava: meu Deus, eu quero voltar. Quero voltar. Agora, o que tem de similar com todas essas seitas? Com o charlatão da esquizofrenia, com o cara que vai... com essa QAnon, que vai colocar o Trump de volta no poder para lutar contra os chineses e os satânicos. O que tem em comum em tudo isso? Você tem que acreditar, e você não pode dar ouvido às pessoas que falam ao contrário. Então, a mentira, ela já vem com uma coisa que vai inocular a pessoa a verdade, né? Que vai deixar ela completamente fechada, não receptiva à verdade. Porque a mentira, ela vem com os alertas. As pessoas tentarão te dissuadir. O Japão ganhou, mas o tempo inteiro vai ter gente tentando te convencer de que não. Por quê? Porque faz parte de um plano maior, para que você acredite que o Japão perdeu. Então, não escuta, não importa quem seja, uma pessoa da sua família, pode ser seu pai, sua mãe, sua avó, seu filho, não interessa quem seja. Pessoas vão te dizer, pessoas serão desencaminhadas e elas falarão para você que o Japão perdeu. Você não pode acreditar nelas, vocês têm que vir com a gente, porque aí a gente vai fazer parte do seleto grupo que vai ser repatriado pelo Japão. Inclusive, tem um navio vindo para Santos que vai levar a gente o mês que vem. Vocês têm que estar preparados. E qual era esse preparo? Era vender tudo que tinha e mostrar, né, o que eles tinham conseguido gerar, mesmo num país que não era deles, mesmo num lugar que não era deles, em que eles chegaram sem ter absolutamente nada. Então, vê como tem gente filha da puta que quer enriquecer, não importa a que custo. Porque olha o que o cara fazia com o compatriota dele, né? Vê se não tem que pegar um cara desse e esfregar a cara dele no asfalto até chegar no osso. Dá vontade. Dá vontade. Por quê? Porque ele dizia: vai ter um navio esperando a gente no Porto de Santos, a gente tem que ir lá, então vamos vender tudo, vamos pegar esse dinheiro e vamos pra lá. Mas como toda seita que diz para você que vai vir o Armagedon, que os ETs vão vir aqui, vão levar vocês embora e destruir a Terra, todas essas seitas, quando chega na hora, quando passa o tempo, elas não podem simplesmente dizer que não era aquilo, elas têm que ressignificar aquilo, né? Engraçado, teve uma seita americana que falava assim: a gente vai vender tudo que a gente tem e a gente vai ser levado para esses ETs que vão destruir a Terra, porque cara, tá precisando, porque esse mundo tá uma bosta. E aí todo mundo acreditava nisso. E aí, assim, as pessoas vendiam tudo que tinham, e aí elas iam lá pro local marcado onde aconteceria a abdução. A abdução não acontecia, e aí vinha a explicação pro não acontecimento, né? Falava: sabe o que é? Que vocês acreditaram tanto, vocês foram tão abnegados, vocês foram tão limpos de coração, vocês foram tão bons que vocês comoveram os ETs. E eles olharam pra Terra, viram essa merda, mas aí olharam pra vocês e falaram: a gente não pode destruir porque tem gente boa lá. Então vocês salvaram o planeta, porque eles desistiram de destruir tudo por causa de vocês. Tá, mas e minha casa, e meu carro? Não, veja bem. Você salvou o planeta, cara. Você salvou o planeta é seu, pra você fazer o que você quiser com ele. Mas aí o cara que contou a mentira, ele vai lá e desaparece com o dinheiro, porque a missão de salvar o planeta, ela tá feita. Quando os japoneses eles saíram de Cotia, saíram do monte de lugar de São Paulo e desceram a serra e chegaram lá, tendo dado tudo para Shindoraimei, o que aconteceu? O navio não veio, mas isso deve ter sido alguma manobra americana para interceptar. A gente precisa descobrir o que foi isso. E aí você precisa dobrar a aposta, né? O que acontecia. Agora, para garantir que nada mais vai dar errado, para garantir que marinheiros inexperientes e de coração sujo, porque o cara que não acreditava, não tinha fé, era um coração sujo, para garantir que corações sujos não vão pegar a direção do navio, o próprio imperador ele vai vir aqui para Santos para buscar a gente. Então a gente tem que trabalhar mais ainda, para mostrar mais ainda o quanto a gente é dedicado e tem que acreditar mais. E aí daqui 2 meses a gente vai lá. E aí depois de 2 meses ia lá e o que acontecia? O imperador também não vinha e era por algum motivo. E aí tem gente que até fala que se você tirar essa fé do japonês, que o imperador vai lá buscar ele não consegue trabalhar e não consegue seguir com a vida, pelo menos você está dando um propósito, porque de outra forma o cara se mataria. Mas aí é forçar a barra demais para um negócio desse. E esses caras dessa seita, eles matavam pessoas que se contrapunham a isso.
Porque dentro da concepção da cultura japonesa, fazia sentido que alguém que chamasse o imperador de mentiroso, fazia sentido que alguém que chamava o imperador de mentiroso fosse assassinado. E aí quem assassinava estava mostrando que estava lutando pela honra do imperador. Então, assim, muitos japoneses morreram. Muita gente que tentou fazer a mãe, a avó, o pai, não vender terra para não ir para o Porto de Santos para perder tudo, caindo num conto do vigário, foram assassinadas porque foram vistas como traidores da pátria, desertores e corações sujos. E tipo, quanto tempo atrás isso? 80 anos atrás. É uma história muito chocante, principalmente para você mostrar para aquele seu amigo que fala que o japonês é uma raça, é um povo diferente de nós, porque brasileiro nenhum presta. Veja, dizer que brasileiro nenhum presta porque existe corrupção e charlatanismo aqui, então você tem que dizer que japonês nenhum presta também porque existe charlatão entre eles também lá. Não é porque o cara veio pro Brasil que essa seita existe. Entende? Me lembra até o fato, assim, o quanto eu trolo esse Big Data, né? A primeira, entre aspas, trollagem no Big Data, o que você faz? Facebook vai tentar te mostrar coisas que você quer comprar, você busca alguma coisa, vai começar a aparecer lá, e aí eles têm um motorzinho que diz quais são as propagandas que você mais vê. Por quê? Porque aquelas que você mais vê é que tem mais chance de você um dia vir se interessar e fechar negócio. E faz uns bons anos que só aparece lingerie, assim. Aí às vezes eu não quero nem ver, eu fico passando pro lado, para quê? Se é para aparecer algum produto, que seja aquela Lari que não escute, gente. E aí eu tava nessa de começar a ver vídeo de YouTube, e agora não aparece mais esses negócios de investidor, de bolsa, porque eu comecei a cortar tudo. E aí uma vez eu assisti um vídeo japonês e apareceu um vídeo de propaganda japonesa, que era de web design. E aí eu fiquei curioso e assisti a propaganda inteira. O que começou? Começou a aparecer cada vez mais propaganda de web design, propaganda de web design. E aí os caras vão trocando cada vez mais alto, né? Porque falam assim, nessa pandemia você tem que trabalhar na sua casa, então como é que você vai conseguir trabalhar na sua casa? Quando é que você vai sair desse emprego aí seu que não dá em nada e tudo mais? E o negócio vai refinando, porque ele vai aprendendo mais sobre você. E agora eu vou assistir um vídeo no YouTube e aparece um cara assim, você brasileiro que está morando no Brasil agora e que fala japonês, e você sabe quantas oportunidades você está perdendo por estar aí no Brasil falando japonês e sem trabalhar da sua casa, ganhando muito dinheiro? E você fala, caralho, velho, olha esse motor, olha esse Big Data onde chega. Mas aí ele está ligado à mesma coisa anterior. A gente tem um curso de web design aqui. Eu vou te ensinar as técnicas de como ganhar dinheiro sem sair da sua casa, sem sair do Brasil. Você vai vender produtos para japoneses aqui. Basta você comprar o meu curso. Você vai aprender a fazer sites como esse e vai sair dessa vida. E aí chega um cara... E chega um ponto em que ele fala assim, subete o shinatara do saremasu ka? Se tudo falhar na sua vida, o que você vai fazer da sua vida? Você tem que ter alguma coisa que você possa fazer se tudo der errado. Dá vontade de se mandar tomar no cu, né? Você fala, caralho, para de torcer pra minha vida dar errado só pra eu precisar comprar esse seu curso aí. E assim, japoneses que fazem exatamente a mesma coisa desses caras aqui, de day trade, swing trade, que vende curso pra você ficar milionário de uma hora pra outra. E que leva pessoas, por mais que você tente alertá-las, muitas pessoas são levadas, é por isso que eles se perpetuam. Agora veja, entender assim o quanto as pessoas que são seguidoras do QAnon estão deixando de falar com mãe, pai, irmão, irmã, marido, esposa, chefe, funcionário. Ver como essas pessoas que estão sendo levadas, elas deixam de falar com os outros. Nos lembra aquele cara que foi convertido para uma seita muito restritiva e que de repente parou de falar com você porque foi convertido para essa seita, e mostra também coisas em comum dessas seitas que a Shindoren Mei também fazia. Se o seu filho for um coração sujo, se ele falar que o imperador, que o Japão perdeu a guerra, que o imperador não está vindo buscar aqui a gente, você tem que parar de falar com ele. Por quê? Porque ele está tentando te desencaminhar da verdade. É importante que você acredite. Cara, a ciência, ela nunca vai te dar umas porradas na cara e falar assim, tá vendo essa aspirina aqui, ó, você tem que acreditar nela.
Tá vendo essa aspirina aqui? Você tem que saber a fórmula dela, você tem que acreditar. E você não pode dar ouvido nas pessoas que falam que a aspirina não funciona. A ciência, ela nunca vai falar desse jeito com você. Então, nunca espere pertencimento da ciência, mas quando uma pessoa ela fala desse jeito com você, vão ter pessoas que vão ser contra, vai ter muita gente que vai tentar te desencaminhar, vai ter gente mentindo, tentando te provar do contrário, mas você tem que mostrar para eles. Quando esse tipo de abordagem for feito com você, tome cuidado, porque a probabilidade disso dar uma merda enorme, a probabilidade de você ficar militando durante 3, 4 anos da sua vida, comprando briga com um monte de gente e depois se provar errado é muito grande. Muito grande. Então, assim, por que o negacionismo da pandemia ele deu tão certo? Pelo mesmo motivo que a negação da esquizofrenia dá certo. Você não quer ter uma pessoa que você ama esquizofrênica. Pelo mesmo motivo que a Shindoren Mei deu certo. Você não quer ficar pro resto da vida trabalhando no Brasil porque o seu país levou 2 bombas atômicas e não tem nada lá para você comer. Não é essa a realidade que você quer. Então, quando chega alguém para você e diz assim, essa pandemia não existe, é uma delícia para os seus ouvidos falar que tem alguém querendo te prender na sua casa inutilmente e que, na verdade, você deveria estar trabalhando e deveria estar se divertindo. Agora, você já imaginou se o Bolsonaro ele tivesse sido diferente e ele tivesse usado toda essa técnica que o Steve Bannon, para salvar pessoas? Já pensou se ele falasse alguma outra pegada? Ele falasse assim, a China, comunista, tá querendo invadir a gente aqui, tá querendo matar todo mundo com esse corona. O que a gente faz? Enfia o dedo no cu deles. Como que você enfia o dedo no cu deles usando máscara, porra? Tem que passar álcool gel aí, tá ok? Já pensou, cara? Você é trabalhador, você não vai poder deixar de trabalhar. Mas quando você entrar na porra do ônibus, usa essa porra dessa máscara, filha da puta. Senão você tá contribuindo com o comunismo da China, tá ok? Imagina se ele falasse dessa forma. Quantas vidas seriam poupadas? Quantas vidas seriam poupadas? Agora, o que tem em comum com o QAnon, que ganha? O que tem em comum em todas essas seitas? Todas elas. Elas favorecem absurdamente a pequena elite que controla ela. Os líderes da Shindoren Mei, eles nem conheciam o imperador. Era o imperador que estava ganhando? Não, era ela que estava chupando os recursos de todo mundo que acreditava nela. Porque todo mundo que acreditava na Shindoren Mei dava recursos para essa, vamos chamar de seita, e esse dinheiro passava a ser deles. Então o cara ganhou um lotezinho. Ele criou uma seita e ele ficou com 500 lotes. Por quê? Porque ele conseguiu 500 seguidores. Porque todo mundo deu a terra para ele e foi lá para Santos. Quando você acredita nessa retórica que favorece um político politicamente, é só ele que sai beneficiado, não é só a família. E numa dessa, uma pessoa da sua família morre sem precisar ter morrido. E você acha que, na verdade, a pessoa morreu porque ela mereceu. Olha que desgraça isso. Você tem um filho, aí você vende tudo, para quê? Pro imperador do Japão vir te buscar. E o teu filho ele fala, mãe, não vende porque isso é tudo que a gente tem. Você chama o seu filho de coração sujo, vem, aceita, mata o teu filho e fala isso aí mesmo. Não quis escutar o imperador. Nós vivemos num mundo onde esse tipo de merda existe. A gente não vai conseguir impedir que essas merdas existam. A gente não vai conseguir nem impedir que pessoas caiam nesse monte de merda. Mas pelo menos tomar cuidado pra gente não cair, a gente tem que se esforçar, né? Façam uma lição de casa. Pesquisem aí da maneira que vocês quiserem, Corações Sujos, Shindoren Mei, procurem QAnon, saibam o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque daqui 2 anos vai ser aqui. É certeza que daqui 2 anos vai ser aqui. Então, quando a sua família começar a se dividir de novo por tudo que está prestes a acontecer, que pelo menos você já entenda esses mecanismos para tentar counterar isso da melhor forma possível. É melhor você ir até falando com eles desde já, agora se possível. Pesquise isso, bastante importante. Desculpa pelo pessimismo do vídeo, é que eu tô num dia em que eu só consigo ser pessimista. Para isso, grande abraço.